Você sabe viver bem a morte? Vem comigo que eu vou te explicar como a filosofia pensa nesse paradoxo. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia e esse é o podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia, para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. E eu, Prof. Toninho, hoje vou conversar com vocês sobre a morte. Galera, aí às vésperas do Dia de Finados ou Dia de los Muertos, vamos falar sobre esse tema tão profundo e tão caro à nossa espécie, à nossa vida humana, e que muitas pessoas, às vezes por medo ou simplesmente por tabu, não conversam sobre. Hoje nós vamos refletir sobre a morte. E para isso, eu vou dialogar com um filósofo, mais uma vez, queridíssimo Heidegger aqui, e vamos falar sobre ser para a morte. Nós, seres humanos, somos considerados, de acordo com esse filósofo, seres para a morte. Ou seja, ao nascer, ao entender-se enquanto ser, você tem que possuir a consciência de que deixará de ser um dia. Então você deixará de ser, você passará a não existir. Sua vida terá um fim. E isso, segundo Heidegger, mostra à natureza humana, ou mostra ao ser humano, a ideia de que, por sermos projeto, estamos em constante pensamento no presente e naquilo que seremos, automaticamente também levamos em consideração que um dia deixaremos de ser. O que isso nos mostra? Nos mostra que uma vida autêntica, uma vida boa, uma vida interessante, é aquela vida que não esquece que vai morrer. Mas também não é uma vida que fica constantemente alimentando a ideia da morte. Muito pelo contrário, a postura autêntica diante da vida visa a reflexão de que, por sermos projeto, teremos fim, acabaremos. E, por isso, precisamos pensar nas nossas ações, nas nossas escolhas. Eis o motivo real que nós sentimos angústia. Porque se nós só temos uma vida, se somos projeto, estamos em constante construção, e se a gente errar? Aqui eu quero refletir com vocês. O Dia de Finados, ou o Dia dos Mortos, é um dia muito importante para a gente pensar na memória. A memória resgata, na nossa própria humanidade, a ideia de que todos deixaremos uma marca, todos deixaremos um legado. Essa história construída por cada um é particular, é extremamente subjetiva, ao passo de que, quando eu construo a minha história, é essa própria história que me identifica. Olha que legal! Então, sou eu, identificado como singular, que construo a minha história, mas automaticamente é essa história que me constrói, que me deixa um legado. Quer dizer que quando você pensa nas pessoas queridas que você já perdeu, e nesse ano de Covid aí a gente teve muito contato com mortes, inesperadas, indesejadas, e obviamente que foram mortes trágicas, você consegue resgatar, quando lembra da pessoa, do seu ente querido, você pensa no legado que ela deixou, nas escolhas que ela fez e que compuseram ali a sua própria existência. Olha que legal, ao pensar na pessoa, naquele que deixou de existir, a memória faz com que resgatemos a sua trajetória. Então, pensando de um jeito mais simples, a morte nada mais é do que o fim, mas também é uma espécie de carimbo de autentificação para a sua história, para o seu legado. Quando pensamos na nossa própria história, segundo Heidegger, pensamos no modo do que somos, mas também naquilo que construímos, naquilo que vamos escolher. E essa escolha nos faz refletir diretamente sobre quais passos iremos dar. Por isso que negar a morte, segundo Heidegger, seria viver uma vida alienada, seria viver uma vida de não ser humano. Porque pensa só, qual é o ser humano que não vai acabar? Qual é o ser humano que não vai morrer? Então, ao negar a condição de morte, você tem uma grande tendência a começar a se justificar e se classificar através de adjetivos que damos a coisas. Então, pessoas se acham mais superiores a outras por conta da marca de uma camisa que levam no peito, por conta da estampa que os seus carros possuem, ou até mesmo por conta do cargo que elas ocupam. E aí vem uma reflexão muito interessante do Heidegger, porque quando ele provoca, tentando intencionar ou perguntar sobre o ser, ele fala o seguinte: nós somos seres humanos? Mais do que isso, nós somos
ser. Porque o ser, ele é indefinido, ele está em constante definição e significação. Se você parar para refletir um pouquinho, eu, Antônio, sou o professor? Na verdade, não. Eu estou o professor. O ser é muito maior do que o estar. E o fato de eu ocupar hoje a posição de professor não me faz ser um professor, mas estar um professor, porque isso pode ser tão passageiro quanto qualquer outra condição da minha vida. Eu já fui jogador de futebol amador, eu já fui office boy, já fui bibliotecário. Então você entende como o ser é algo muito maior do que o espaço em que nós ocupamos? Mas automaticamente, ao ocupar esse espaço, ao decidir, ao escolher a direção para caminhar na nossa existência, nós estamos nos justificando e aí sim vivendo uma vida autêntica. Então Heidegger vai nos permitir olhar para esse lado, o lado em que o ser humano deixará de existir e que na medida em que não nega isso, passa a ter uma vida autêntica. Então você não vai viver para morrer, mas você vai viver entendendo que sim, sua trajetória terá fim. E aqui nós acrescentamos a reflexão. E aí? O que você gostaria de deixar enquanto marca, enquanto percepção? Mas eu não acho que isso seja interessante pensar só para depois da morte. Por isso é legal refletir de agora. Se hoje fosse um momento crucial, qual seria o legado que você deixou? Olhando para trás, e se você tivesse que se explicar para alguém, como você se explicaria? Quem é você? É essa a grande pergunta que a morte nos faz. Quem sou eu? Porque quando eu penso na ausência, eu penso também na presença. Se eu deixarei de existir, quer dizer que eu existi um dia. E se eu existir, existir de que modo? De que modo você está existindo? Fica aqui a nossa reflexão. Pense bem nisso. Meus grandes sentimentos para quem perdeu as pessoas queridas e essa dor ainda incomoda muito. E deixo aqui também minha saudação para todos aqueles que eu perdi, que foram e são ainda muito especiais, porque me fizeram memórias e aprendizados muito bons. Au revoir, tchau, tchau, fiquem bem.